Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis 26 está situado no centro do ciclo de Isaac, funcionando como um elo entre a história de Abraão e a história de Jacó. Este capítulo mostra que as promessas de Deus não estão presas a uma geração específica, mas que elas avançam pela história segundo a fidelidade do Senhor. Mesmo quando o herdeiro da promessa revela medo, falhas morais e insegurança, Deus permanece fiel à sua aliança. O texto se desenvolve em torno de três grandes temas: provação, promessa reafirmada e conflito pela bênção. Isaac aprende que viver pela fé não significa ausência de dificuldades, mas confiança perseverante na presença de Deus. Os versículos 1 a 5, vemos que o capítulo começa com uma fome severa naquela terra, evocando imediatamente a experiência de Abraão em Gênesis 12. A repetição do cenário revela que a fé é testada em ciclos, e não apenas em eventos isolados. Isaac pensa em descer ao Egito assim como Abraão havia feito. Porém, Deus intervém e lhe ordena que permaneça na terra prometida. Aqui, Deus reafirma claramente a aliança abraâmica: terra, descendência numerosa e bênção sobre as nações. O fundamento dessa promessa não é a obediência perfeita de Isaac, mas a fidelidade de Deus àquilo que ele prometeu a Abraão. O Senhor é quem se compromete novamente com Sua palavra, mostrando que a história da redenção avança pela graça. Esse trecho dos versículos 1 a 5 nos ensina que, em tempos de escassez, a direção de Deus é mais importante do que soluções aparentemente seguras. Permanecer onde Deus manda é muitas vezes o maior ato de fé. Os versículos 6 a 11 mostra que, vivendo em Gerar, Isaac teme ser morto por causa da beleza de Rebeca, e ele acaba mentindo, dizendo que ela não era sua esposa, e sim a sua irmã. O pecado é dolorosamente familiar, o mesmo erro cometido por Abraão duas vezes. O texto mostra que herdeiros da promessa ainda carregam fraquezas profundas. Mesmo assim, Deus protege Rebeca soberanamente, usando o próprio rei filisteu para impedir que o pecado de Isaque tenha consequências mais graves. Abimeleque repreende Isaque, revelando o contraste entre a graça divina e a fragilidade moral humana. Esse episódio destaca que a promessa de Deus não é anulada pela covardia do patriarca. A fidelidade do Senhor se manifesta não porque Isaac é alguém exemplar, mas porque Deus é fiel à sua aliança. Nos versículos 12 a 7, vemos que, apesar de seus erros, Isaac prospera de forma extraordinária. Sua colheita é abundante, seus rebanhos crescem e sua riqueza se torna visível a todos. A bênção de Deus, no entanto, não gera apenas gratidão, mas também gera inveja e hostilidade em outras pessoas. Os filisteus entopem os poços cavados por Abraão, tentando apagar a herança e a memória da promessa. Finalmente, Abimeleque pede que Isaque se retire de suas terras, reconhecendo que a presença do patriarca se tornou uma ameaça por causa da bênção. Esse trecho nos ensina que viver sob a bênção de Deus não garante a aceitação humana. Muitas vezes, a fidelidade divina provoca resistência em um mundo que não compartilha
dos mesmos valores espirituais. Nos versículos 18 a 22, vemos Isaac reabrindo os poços de seu pai, restaurando aquilo que havia sido soterrado. Cada poço cavado se torna um campo de disputa, mas Isaac escolhe não lutar. Em vez disso, ele cede espaço e segue adiante. Essa atitude de Isaac revela um caráter moldado pela confiança em Deus. Isaac entende que a promessa não depende de um poço específico, mas do Senhor que sustenta sua vida. Quando finalmente cava um poço sem nenhuma contenda, ele o chama de Reobote, reconhecendo que Deus lhe deu o espaço. Nos versículos 23 a 25, vemos que em Berseba, Deus aparece novamente a Isaac, reafirmando sua promessa e dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. A presença divina precede qualquer ação humana. Isaac responde construindo um altar e invocando o nome do Senhor. Este momento mostra que a verdadeira segurança do patriarca não está na prosperidade, mas na presença do Deus da aliança. O altar marca um espaço de comunhão, gratidão e dependência de Deus. Nos versículos 26 a 33, vemos que Abimeleque procura Isaque para fazer um pacto de paz, reconhecendo explicitamente que Deus estava com Isaque. Aqueles que antes o expulsaram agora buscam fazer uma aliança com ele. A fidelidade de Deus transforma conflito em testemunho. O capítulo se encerra com a confirmação do poço em Berseba, selando o tema da provisão e da paz concedidas pelo Senhor. Nos versículos 26 em diante, até o versículo de número 35, vemos o texto terminando com uma nota amarga do casamento de Esaú com as mulheres hititas, que se tornam fonte de desgosto para Isaac e Rebeca. O contraste é intencional. Enquanto Deus preserva a linhagem da promessa, o primogênito natural demonstra desprezo pelas coisas espirituais. Gênesis 26 aponta para Cristo ao revelar que a promessa avança não por mérito humano, mas pela fidelidade divina. Isaac, o filho da promessa, antecipa Cristo como o filho definitivo, por meio de quem a bênção alcançará todas as nações. Assim como Isaac experimenta provisão em meio à fome, Jesus é o pão da vida para um mundo faminto. Nele, a promessa se cumpre plenamente. Gênesis 26, portanto, nos chama a viver uma fé perseverante e confiante em Deus, mesmo quando enfrentamos escassez, medo e oposição. Assim como Isaac, somos desafiados a obedecer à direção do Senhor, em vez de buscar atalhos aparentemente seguros, a reconhecer nossas fraquezas sem abandonar a confiança na fidelidade divina e a lidar com conflitos com mansidão, crendo que é Deus quem abre espaço no tempo certo. O capítulo nos ensina que a verdadeira segurança não está em circunstâncias favoráveis, mas na presença do Deus da aliança, que permanece conosco, cumprindo suas promessas e transformando dificuldades em testemunho da sua graça. Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27 se encontra no coração do ciclo de Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó e expõe com realismo as tentações dentro da família da promessa. O capítulo revela um lar dividido por preferências carnais de filhos. Isaac ama Esaú, Rebeca ama Jacó,
e cada um tenta conduzir o futuro segundo os seus próprios interesses. No entanto, por trás de decisões precipitadas, mentiras e manipulações, Deus soberanamente conduz o cumprimento da palavra que havia dado antes mesmo do nascimento dos filhos. Vemos isso em Gênesis 25, versículo 23. O texto não aprova o engano, mas demonstra que a promessa divina não depende da retidão moral dos patriarcas. Gênesis 27 ensina que Deus é fiel à sua aliança, mesmo quando seus servos agem de forma falha e pecaminosa. Nos versículos 1 a 4, vemos que Isaac, já idoso e com a visão debilitada, decide abençoar Esaú, acreditando estar próximo da morte. A decisão de Isaac ignora de forma deliberada a revelação divina anterior de que o mais velho serviria ao mais novo. A cegueira física de Isaac reflete também uma cegueira espiritual, pois ele permite que o afeto pessoal conduza suas decisões. Nesses versículos, aprendemos que até homens de fé podem tentar administrar as promessas de Deus segundo critérios humanos. Isaac deseja abençoar Esaú, não por obediência à palavra do Senhor, mas por preferência emocional. Os versículos 5 a 17, vemos que Rebeca, ao ouvir o plano de Isaac em abençoar Esaú, decide agir também. Conhecedora da promessa divina, ela escolhe o caminho da manipulação em vez da confiança. Jacó, por sua vez, aceita o plano proposto pela mãe, movido mais pelo medo da maldição do que pelo zelo espiritual. O texto deixa muito claro que conhecer a promessa não justifica meios pecaminosos. Rebeca e Jacó acreditam estar ajudando a Deus, mas acabam gerando feridas profundas na família. Ainda assim, o Senhor permite que sua promessa avance, revelando que sua soberania não é anulada pela imperfeição humana. Os versículos 18 a 29 diz que Jacó se apresenta diante de Isaac, fingindo ser Esaú. O pai percebe uma inconsistência, porque a voz era de um, porém a aparência era de outro. Mas, ainda que pareça ter uma inconsistência, vemos que Isaac decide prosseguir. A bênção pronunciada é rica e irrevogável, envolvendo prosperidade, domínio e herança espiritual. Este momento revela a seriedade da bênção patriarcal e mostra que, uma vez proferida, ela não pode ser retirada. Deus utiliza até mesmo circunstâncias moralmente erradas para cumprir os seus propósitos eternos, sem jamais ser o autor do pecado. Aqui encontramos o grande mistério sobre como a soberania de Deus acontece sem retirar a responsabilidade humana e sobre como a responsabilidade humana acontece sem afetar a soberania de Deus. Dos versículos 30 ao 40, vemos que quando Isaac abençoa Jacó e tempos depois Esaú retorna, ele acaba descobrindo o engano que havia acontecido. O clamor de Esaú é profundo, porém tardio. Ele busca a bênção com lágrimas, mas não com lágrimas de arrependimento genuíno. Esaú desejava os benefícios da bênção, mas nunca valorizou o privilégio espiritual que lhe fora dado. Esse trecho ensina que decisões espirituais têm consequências duradouras. O desprezo de Esaú pelas coisas de Deus agora se revela
em perda irreversível. Dos versículos 41 a 45, vemos o coração de Esaú se enchendo de ódio, e Jacó, para não morrer, precisa fugir. O engano alcança o seu preço. Ruptura familiar, distância, dor. A promessa avança, mas não sem deixar cicatrizes. Rebeca, que arquitetou o plano, agora perde a presença do filho amado. O texto mostra que o pecado nunca é neutro. Ele sempre cobra um preço relacional. O versículo de número 46 diz que Deus usará o exílio, a solidão e o tempo para moldar o caráter daquele que será o herdeiro da promessa. O capítulo termina preparando o cenário para a saída de Jacó rumo a Padã Arã. Gênesis 27 aponta para Cristo ao contrastar o engano humano com a fidelidade divina. Enquanto Jacó obtém a bênção por meio da fraude, Cristo recebe a herança de forma legítima, como filho obediente e perfeito. Além disso, onde Jacó provoca divisão familiar, Cristo traz reconciliação. Onde Jacó foge por causa do pecado, Cristo caminha voluntariamente para a cruz para redimir pecadores. A promessa que avança em Gênesis 27 encontra seu cumprimento final em Jesus, o verdadeiro herdeiro. Gênesis 27 nos ensina que Deus é soberano e fiel. Mesmo quando sua família age de forma falha, Deus permanece fiel à promessa que foi feita. A promessa não é frustrada pelo pecado humano, mas o pecado sempre traz suas consequências. Este capítulo nos chama a confiar na palavra de Deus sem recorrer a atalhos, lembrando que ele sempre cumpre seus propósitos no tempo e da forma que lhe agrada.